Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a vir conosco para estar alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus, sabendo que este Deus maravilhoso fez tudo com um plano eterno, maravilhoso, poderoso e que inclui você, inclui a mim. Nós somos feitos com um propósito maravilhoso. E a palavra de Deus é tão linda por nos mostrar a verdade, por abrir diante dos nossos olhos os mistérios tão lindos da criação, da origem, da vida e do ser humano. Bem, é isso que conversaremos sobre isto no nosso programa hoje. O Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que planejou a nossa vida, a nossa existência. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir este Deus maravilhoso, pois Ele é vivo, é real e Ele fala conosco. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que este tema é um tema importantíssimo. Para nós parece tão óbvio, para nós parece algo tão fundamental, algo tão primordial na nossa fé. Quando nós temos, por exemplo, a nossa confissão de fé chamado Credo Apostólico, ele começa dizendo: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Creio em Deus, creio no Criador, aquele que fez todas as coisas, criou os céus e a terra. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós lemos sobre a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Bem, algo que sempre intriga o ser humano, uma pergunta existencial é: de onde eu vim? Qual é a origem da vida? É a pergunta do homem. Nós sabemos que a vida ela é muito difícil de ser definida cientificamente. Mas nós sabemos que as coisas inanimadas, que a matéria bruta, a matéria-prima da criação, a terra, os elementos da tabela periódica, fazem parte do nosso corpo humano, fazem parte dos seres vivos que existem, mas não somos matéria inanimada. A vida, há uma dinâmica de reprodução, de crescimento, há uma dinâmica chamada vida, que a própria ciência não consegue definir de maneira clara. Nós sabemos o que é vida, sabemos da lei da biologia, da biogênese, que vida gera vida. Você pode ter um corpo, nós vemos isto, né? Uma pessoa que morre, ali está o corpo, ali está toda a mecânica para o funcionamento daquele corpo, mas sem vida não acontece nada, pelo contrário, aquele corpo vai se deteriorar e virar pó novamente. A vida, o que é a vida? Que sopro é esse? A vida, ela veio de Deus. Deus soprou a vida. A palavra de Deus nos define o Senhor como vida. Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
A vida está em Deus. Deus, esta vida, esta coisa tão maravilhosa que não sabemos definir, está em Deus, no Criador de todas as coisas. Mas a pergunta existencial nossa é esta: de onde viemos? Como surgiu tudo isso que existe? Quando o homem olha num telescópio e vê as maravilhas do mundo lá fora e vê o universo, ele fica maravilhado, maravilhado com algo tão organizado. Como nascem as estrelas, como morrem as estrelas, como se multiplicam as estrelas, como caminha o universo, como que tudo tem uma ordem, tem leis regendo o universo lá fora. Leis regendo o universo, ou o microcosmos, ou o mundo no planeta Terra. A vida aqui no nosso planeta. Existem leis, leis fixas, leis traduzidas por equações da matemática, leis da física, leis da química, leis da biologia, leis da matemática, leis da ciência. Ou seja, não foi a ciência que criou as leis, a ciência apenas estudou e tirou, ou seja, descobriu estas leis no universo, no planeta Terra, na vida e nesta sequência e manutenção da vida no planeta Terra. Quem criou? De onde nós viemos? Vamos ver então um pouquinho aqui sobre a teoria do criacionismo científico. Nós hoje temos o criacionismo científico, uma matéria que deveria estar nas universidades, nas escolas. Nós temos sobre a origem do homem apenas a teoria da evolução, apenas algumas teorias que excluem um criador. Mas nós sabemos que o criacionismo é científico. Ou seja, vamos ver aqui a sua definição. Criacionismo científico é um conjunto de propostas científicas e testáveis, o qual afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem a complexidade encontrada neles. Então, criacionismo científico. Essa expressão, esse sufixo ismo, significa sistema. O naturalismo é um sistema de propostas que dizem que o mundo e todas as coisas foram criadas ou vieram de leis naturais, sem um criador, é o naturalismo. O criacionismo vai dizer que todas as coisas existentes, elas devem ser provadas através de métodos científicos, devem ser testadas estas leis e que processos naturais e leis naturais não teriam trazido à existência o que nós temos hoje. Porque nós nunca vimos os processos naturais produzindo nada. Nada. Tudo que nós vemos, tudo que está ao nosso redor, eu estou aqui com esse iPad aqui na minha mão, eu sei que ele foi planejado, ele foi separado todo o material, toda a matéria-prima para que ele fosse confeccionado, para que ele fosse produzido, para que ele funcionasse e me viesse às mãos através do comércio. Assim, todas as coisas que existem seguem o mesmo parâmetro. Se eu não acredito que um monte de ferro, de alumínio, de cobre e de outros metais e de outros elementos se juntaram sozinhos e fizeram aqui um iPad, se eu não acredito nisso, como eu vou crer em algo muito mais complexo, que é uma vida, que é um animal, uma planta, ou mesmo uma bactéria, ou mesmo uma pequena ameba, ou até um vírus, tão complexos, tão complexos. Bem, nós temos cientistas criacionistas. Hoje muitos pensam que o bom cientista é aquele que é ateu, e que todo cientista é ateu. Eles dizem, não, criacionismo é religião. Não, não. O criacionismo sempre foi
assunto filosófico tratado, assim como o naturalismo. Então, nós sempre tivemos as duas classes de cientistas, cientistas criacionistas, cientistas que criam num Deus criador, numa mente extremamente inteligente para criar todas as coisas, e aqueles cientistas que não acreditavam na criação, no Criador, mas achavam que tudo veio do acaso, que tudo surgiu do nada, ou seja, o nada do nada criou tudo. Então, é muito importante sabermos isto. Porque hoje, muitas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, estão nas escolas, jovens que estão na faculdade, e muitas vezes eles são bombardeados nas escolas, nas universidades, por crerem em Deus, por crerem no Criador. Então, nas faculdades, muitos professores dizem: Bíblia? Bíblia é livro de historinha? Você acredita na Bíblia? Bíblia é livro de carochinha, é livro da mãe contar historinha para as crianças. A Bíblia tem coisas lá fantásticas. A Bíblia fala que o sol parou, fala de milagres. Essas coisas não existem. Dizem para tirar a fé das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas, você pode ter todo o orgulho de ser um cristão, de ter a Bíblia nas suas mãos e de ter junto com você centenas e até milhares de pessoas, cientistas, pesquisadores que creem no Criador. Vamos ver, por exemplo, Francis Bacon, do método científico. Francis Bacon foi um dos cientistas criacionistas, cria no Criador. Nós temos na astronomia Johannes Kepler. Temos Kepler, aí está na astronomia. E tantas as leis de Kepler aí, ele era um criacionista. Ele cria num Deus criador. Temos Galileu Galilei, da física e da astronomia. Galileu Galilei revolucionou a astronomia e era um cristão. Era um criacionista, ele cria em Deus. Até hoje as leis, o que esses homens descobriram e trouxeram, está aí diante de nós. Nós temos Blaise Pascal, um mestre da física e da matemática. Pascal era um cristão, era um criacionista, era um cientista que cria na criação, no criacionismo científico, que cria em Deus. Nós temos Robert Boyle, na química e da dinâmica dos gases. Você estuda química e você conhece as leis de Boyle, você conhece o que este homem trouxe para a ciência, descobertas tremendas nos gases. Ele era um criacionista, um homem que cria em Deus. Ele seria ridicularizado hoje? Seria ridicularizado pelos cientistas de hoje? Nós temos Isaac Newton, Newton da física clássica e o cálculo diferencial. Isaac Newton, a lei da gravidade. Puxa vida, ele seria ridicularizado por tantos que não creem na criação e dizem que são tolos aqueles que creem num Deus criador. Aí está Isaac Newton. Nós temos Carolus Linnaeus, da taxonomia. O que ele fez? Ele deu nome às espécies, aos animais, na zoologia. Era um criacionista, um cientista que cria em Deus. Nós temos James Paxson, na medicina. E Paxson, você já ouviu falar, né, a doença de Paxson? Um pesquisador, um cientista cristão. Homens tremendamente famosos, homens tremendamente sábios, inteligentes, que criam na criação. Criam no Deus Criador. Você que é jovem, adolescente, você que é pai, você que é professor, não deve ter vergonha da Bíblia, porque estes homens que escreveram história, estes homens que pesquisaram, estes homens, e aqui colocamos só apenas alguns mais conhecidos, mas são centenas, são milhares
Hoje mesmo, dos nossos cientistas atuais, nós temos um manifesto com mais de 1000 assinaturas de cientistas, com muitos artigos publicados, inclusive prêmios Nobel, que colocaram manifesto de crer no criacionismo científico, de crer no Deus Criador, de crer em uma mente que organizou e que planejou todas as coisas, porque é impossível que as coisas inanimadas, por uma explosão, elas se organizassem e pudessem fazer algo tão complexo como a natureza e os seres vivos. Você não deve ter vergonha de ser um cristão e deve levar lá para a faculdade a sua convicção. E nós queremos trazer exatamente aqui no programa Alinhando os Ponteiros, trazer as bases para a sua fé, para que você possa mostrar que homens cultos, pesquisadores, grandes cientistas, grandes nomes da ciência, criam em Deus. Porque é preciso ter mais fé que o nada do nada criou tudo. Como é que o nada vai criar tudo? Se é nada, como é o nada? Então, para arrumar argumentos, hoje eles já falam do multiverso, ou seja, de existirem múltiplos universos e que o universo onde nós estamos veio de outro universo desconhecido. Mas quem criou outro universo? Só estão jogando para mais longe. A grande pergunta: de onde nós viemos? De onde veio a vida? Que é o ser humano? Quem somos nós? Então, ser um criacionista não é ser antiquado, não é ser tolo, não é ser estúpido, não é ser bobo, pelo contrário. A sabedoria deste mundo é louca. Não existe prova de que do nada pudesse vir o tudo. Não existe. Nós vamos ver que não existe o elo perdido entre a mudança do homem, de um ancestral que originou o chimpanzé e originou o ser humano. Não existe este elo. Não existe entre os fósseis. Não existe. Então, já 150 anos se passaram e não foi apenas Darwin que falou da evolução, mas outros filósofos antes de Cristo já tinham esta ideia da geração espontânea. Ou seja, da vida ter surgido espontaneamente. Por que não continua? Como provar isto no laboratório? Mas o criacionismo, ele é testável. Ele tem evidências tremendamente grandes. É claro que para ser um naturalista, para ser um evolucionista, tem de ter fé. E muita fé. A fé de que tudo veio a existir por acaso. A própria lei da probabilidade na matemática já nos diz que isto é impossível. Você pode jogar para bilhões, trilhões de anos. Você não consegue, na lei de probabilidade, fazer com que o que nós temos de complexo na vida, nos seres vivos e no próprio universo tenha existido do acaso. Então não podemos permitir que zombem da nossa fé, sendo que junto conosco nós temos tanta gente boa, tanta ciência verdadeira, tanta comprovação, tanta evidência junto conosco a respeito da criação. Em Hebreus 11, de 1 a 3, nós vamos ver a natureza da fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bem, aqui fala a definição de fé, é certeza das coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se veem. Aqui a nossa fé, ela não é sobre a fé de que tudo foi criado, mas a fé de que o universo foi criado pela palavra de Deus. A fé cristã, ela traz esta referência.
A fé naturalista vai dizer que todas as coisas foram criadas por uma explosão, pelo acaso, uma sopa primordial, uma ameba primordial deu origem a todos os seres vivos, houve uma evolução. Esta é a fé na evolução. Esta é a fé vamos dizer, nesta teoria que podia muito bem ser chamada de hipótese da evolução. Mas a nossa fé, o que nós cremos é que o mundo criado, ele veio a existir pela palavra de Deus. Então, o grande start, o grande estupim para que tudo viesse a existir foi a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. E Jesus é o Verbo que se fez carne. Em João 1, de 1 a 3, nós vamos ver a encarnação do Verbo. Verbo é a palavra em ação. Verbo é a palavra em ação. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. Aqui a Bíblia vai além, vai antes da criação do mundo. Gênesis começa com a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João, ele foi antes da criação. Ele foi na origem da criação. Ele foi no momento, quando tudo foi planejado, ele disse: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele está nos revelando aqui, João está nos trazendo antes da criação. Ele está nos mostrando a origem da criação. E nós cremos que tudo foi criado pela palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Jesus, Yeshua, Jesus o Cristo, ou Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Ele é o Verbo. Ele criou todas as coisas junto com o Pai. Tudo foi feito por intermédio dele, pela palavra. Deus disse: haja. E o Espírito Santo ali, junto com a palavra, então cria todas as coisas que vieram à existência. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse Yeshua de quem falamos. Em Colossenses 1, de 15 a 17, nós lemos: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui está o cerne da criação. Aqui está quem é Jesus. Quem é Jesus diante de tudo que foi criado? Bem, eu quero que você dê um pulinho comigo numa pequena viagem ao Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Apocalipse é a revelação de Jesus. E o Apocalipse começa nos mostrando Jesus lá em cima. Aqui embaixo na terra, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi torturado, Jesus foi açoitado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado. Aqui na terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas qualquer um que conheceu o Senhor naquele tempo não podia achar um defeito nele. Ele disse: quem de vocês me convence de pecado? Falem um pecado em mim. Quem de vocês? Ah, se tivessem, jogariam tudo em seu rosto,
O que tentavam achar errado em Jesus era com relação ao sábado, porque eles estavam fora do programa de Deus para o sábado e para o homem. Mas Jesus, absolutamente perfeito, suas palavras, a sua vida, os seus milagres, o seu jeito de ser, Jesus mostra que Ele é Deus em perfeição. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus veio para nos mostrar quem nos criou. Jesus veio para nos trazer o retrato do Pai. Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, o Filho de Deus, Criador, através da sua palavra, de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E Paulo aos Colossenses diz: ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Nós sabemos que, até hoje, algo tão importante, a comunicação, nós sabemos que antes de fazermos qualquer coisa, através da comunicação, nós já fazemos os planos. Você faz uma reunião, você junta a sua equipe, vocês fazem os seus planos, planos de viagem, planos de comprar, planos de fazer, planos de produzir, planos de ir, através da comunicação. A nossa palavra traz à existência aquilo que ainda não é. Por exemplo, se eu falo qualquer palavra aqui para você, se eu disser, imagine um palácio, você imaginou um palácio. Ele não existe. O palácio que você imaginou é um, o que outra pessoa está imaginando é outro, o que eu posso imaginar é outro, mas a palavra trouxe à nossa imaginação algo que pode vir a ser concreto, se nós formos levados a trazer o projeto à existência. Tudo é antes na palavra. Vamos fazer. Vamos fazer. Que tal? Que tal? Tudo foi criado por meio dele, da palavra. E para ele, toda essa maravilha que existe no universo, toda a maravilha do Apocalipse lá nos céus, do trono de Deus, dos anjos que cantam, que o adoram, toda a maravilha do mundo invisível aos nossos olhos, no microscópio, toda essa maravilha foi feita por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que foi criado foi para a glória do seu nome. Eu e você fomos criados para Ele, para a glória e louvor do seu nome. Que tal viver assim? Que tal ter uma vida, pelo menos, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é perfeito e que Ele é digno de glória. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que sou um pecador, reconheço que tenho vivido tão longe de Ti, mas eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Criador e o meu Salvador. Eu me entrego a Ti para ser Teu, eu me entrego a Ti para viver para a Tua glória. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a fazer a Tua vontade. Sou Teu, hoje e para sempre. Ajuda-me a Te glorificar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que nós possamos saber que este Deus Criador maravilhoso habita conosco pelo Espírito Santo. Nos deu o seu Filho para nos salvar e nos trazer vida eterna. Que Ele te abençoe ricamente,
que você possa alinhar os ponteiros da sua vida adorando o Criador. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.